Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou explicar um pouco para vocês do conceito da interpretação do mapa natal. Muitas vezes, né, as pessoas vêm se consultar comigo, vêm fazer o seu mapa e a pessoa tem um signo. Só que ela tem uma assinatura no mapa dela com todas as características de outro signo. Então é muito comum às vezes uma pessoa fala, olha, eu sou capricorniana, mas eu tenho todo o jeito de uma virginiana, eu tenho todas as características de um outro signo. Então eu vou explicar para vocês por que isso acontece. Como eu sempre falo aqui, nós não somos somente o nosso signo solar. Lógico que ele tem grande importância porque ele é a nossa essência. Mas outros, dependendo da distribuição dos planetas dentro da mandala astrológica, né, dentro da eclíptica, nós vamos ter uma outra configuração onde outro signo fala mais alto e dá um tom para o mapa, né, e dá um quê daquele signo na personalidade, nas características da pessoa. Então fiquem ligados aqui porque eu vou mostrar para vocês como que funciona mais ou menos a interpretação de um mapa. Então, eu vou mostrar para vocês, né? Então, essa pessoa, ela tem o Sol aqui em Áries, mas veja só, ela tem vários planetas em outros signos. Então, o que dá o tom no mapa, que dá a assinatura? Dependendo de onde estão os planetas, principalmente os que têm maior peso, que são os planetas Mercúrio, Vênus, a Lua, Marte, que são os planetas pessoais, dependendo de onde eles estão, eles vão dar um maior peso para aquele elemento daquele signo. Então, por exemplo, às vezes a pessoa aqui, ó, nesse mapa, ela é um signo de fogo, mas os outros planetas aqui no mapa, com os outros elementos, ela vai me dar uma outra assinatura, por exemplo, uma água mutável, né? Que aí vai dar um outro signo. Então, por isso que é muito importante a análise do mapa, tá? Então, explicando mais ou menos, né, como funciona. Então, primeiro, nós olhamos aqui os planetas pessoais, né, que é o Sol, a Lua, o ascendente, que não é um planeta, mas que é o signo que está ascendendo ao céu no momento que a pessoa nasce, Marte e Vênus. Então, esses são os planetas pessoais, é o que vai dar o tom do mapa. Então, a personalidade da pessoa, como ela ama, como ela sente, como ela aprende, como ela se comunica, tá? Então, isso tudo vai me falar quem é a pessoa. Então, a gente analisa primeiro esses pontos e aí olha as casas onde estão esses planetas. E aí, nós vamos olhar aqui os aspectos. Então, onde você vê aqui as linhas azuis são os aspectos fluidos, né? Nós chamamos de que aquilo é fluido, que aquilo não tem nenhum impacto, né? Que para a pessoa é muito fluido acontecer essa energia. E nós temos os traços vermelhos, que são os pontos de tensão, né? São os aspectos tensos, que aí forma alguma dificuldade, mas que tudo pode ser resolvido, isso dependendo da pessoa. E aqui vai falar aqui as casas, né? Onde cada casa inicia, né? O grau que cada casa abre. Né, aqui estão as cúspides, quando as pessoas falam para vocês da cúspide dos mapas, né, aliás, a cúspide das casas, é aonde abre a casa, né? Então, a casa aqui do eu, né, da pessoa, da infância, a casa 2 do dinheiro, casa 3 dos aprendizados, a casa 4 da família, e aí por aí vai. E aí nós vamos olhar aqui, né, os graus, que isso também a gente tem que analisar, em que grau que o planeta tá, dependendo do grau e que da casa, ela já não é mais dessa casa. Por exemplo, esse Mercúrio aqui, ele tá 26 graus aqui da cúspide, então ele tá perto de uma casa angular,
né, que é a casa que forma 90 graus. Então a gente já conta ele na outra casa. Então isso, gente, aqui os elementos, né, o que essa pessoa tem mais no mapa dela. Isso a gente faz tudo um cálculo, né, para saber a assinatura. Então não é simplesmente analisar o signo, mas sim o conjunto. Então a pessoa é formada por um mapa onde nós podemos desvendar a pessoa, né? Então tem uma série de coisas que a gente pode falar. Eu vou fazer depois os vídeos falando para você dos elementos, né, das questões aí mais detalhados aqui no mapa, mas isso eu quis colocar para vocês verem aí como a gente faz uma interpretação. Então, para fazer um mapa, não é só analisar o signo da pessoa, a lua e ascendente. A pessoa é formada por uma infinidade de coisas, de arquétipos dentro de um mapa que nós temos que analisar. E aí eu vou falar para vocês uma diferença que as pessoas também me perguntam. Então, eu faço a leitura do mapa natal para a pessoa saber como ela é, né, as promessas que estão no mapa, como ela é, quais são os comportamentos, né, o modo de ser. E depois nós temos as previsões, que são os trânsitos e revolução solar. Então tem as progressões, né, o trânsito, que vai me falar para como que tá, por exemplo, hoje, né, ou daqui um ano, né, mês a mês a gente consegue ver isso, como que os planetas estão transitando no meu mapa e formando ali, ativando as áreas, né, dependendo dos planetas e de onde ele esteja passando. E a revolução solar, que é aonde, quando a pessoa, a gente sempre faz depois do aniversário da pessoa, porque vai levar em conta aonde ela estava, em que cidade ela estava nesse momento do aniversário, e essa revolução é exatamente o Sol no mesmo ponto do mapa natal. Então aí a gente também consegue ver toda uma informação daquele próximo ano. Então a pessoa não tem, porque ela nasceu com um mapa tenso, ela não vai ter não é engessado, né? O céu está se movimentando o tempo todo, nós estamos evoluindo, nós estamos aprendendo. Por isso que é muito importante fazer primeiro o seu mapa e depois fazer trânsito, revolução anualmente, para você ter uma ideia do que você pode, do que não pode fazer durante o ano, né? Quais são as energias e as tendências para aquele ano. Então eu espero que eu tenha elucidado um pouco aí para vocês essas informações de como a gente interpreta um mapa. Se você tiver interesse, nos procure para fazer o seu mapa, fazer sua revolução, seus trânsitos, porque a gente está aqui para atendê-los. E aproveite, gente, compartilhe esse vídeo, curtam, deixe aqui seus comentários para gente, quais são suas dúvidas, para que possamos ir sanando essas dúvidas aí ao longo da semana, tá bom? Grande beijo para vocês.